Boa noite, estamos ao vivo de novo. Hoje, dia 20 de abril, vamos fazer uma live com o professor Lucas Sakshidasa para falarmos sobre a sua tese a respeito da Bhakti Yoga, os fundamentos da Bhakti Yoga, fazendo contraponto com os Sutras de Patanjali. Vou aguardar o professor entrar. Oi, professor. Eu recebo aqui o convite normalmente e coloco para aceitar o convite. Não sei por que não, também não está indo. Recebi aqui, professor. Agora, quando eu aceito aqui o convite para entrar, não funciona. Coisa das últimas vezes não tive esse problema, não. Ah, eu acho que agora está indo. Agora entrou. Caramba, que coisa! Será que é o eclipse? Tá, vamos lá. Só que, professor, eu te escuto, mas não te vejo. Você. Eu tô ouvindo, eu não sei por que tá o som, ou seja, a imagem não tá vindo. A imagem não está indo para você também. Deixa eu ver aqui. Não, a imagem sim, eu tô te vendo. Agora olha, eu cliquei na imagem. Sim, aí agora aparece a sua foto para mim Tá. e eu não sei se você teria que apertar. Tem duas setinhas para mudar o direcionamento do vídeo Tá, para vou ver. a frontal. Aí. É. Sim. Ufa! Hare Krishna, professor. Acho que a gente vai falhar vezes aqui. Ó, travou, agora voltou de novo. Tô bem. Mas acho que O vai som tá caminhando bom? assim. O som Agora tá bom? bem. Meu som tá Sim, bom? Tá, então tá vou. ótimo. Entra. Deixa eu ver um negócio aqui. Pra eu poder ficar mais fácil. Tá bom. Tá bem. Como o senhor prefere iniciar? Você quer Pronto. fazer alguma introdução com Já, mantra ou eu então, posso fazer? eu vou cantar um mantra só de introdução, meus mestres, Tá legal. aí para começar. Então, boa noite, obrigado pela oportunidade aqui, Malha Clara, de participar dessa live. Então, eu vou só cantar o mantra de harmonização dos mestres, para que a gente possa ter uma noite muito auspiciosa, né? E muito aprendizado. Om Manyanatimirandhatya Jnananjana Shalakaya Chaksurumitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Vaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejatvi Navarítamastu Ma Virishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Então, muita paz. Então, estamos aqui à tua disposição. Bem, professor, vou fazer uma pequena introdução apresentando o senhor, o professor Lúcio Valera, também conhecido como Lokasakshidasa, dentro da Associação Vaishnava, é sacerdote Vaishnava Gaudiya, educador, palestrante, filósofo, doutor em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre de Reiki. Hoje o tema central será a tese, intitulada Mística Devocional Bhakti, como experiência estética, raça, um estudo de Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami. Eu fiz um pequeno texto, professor, que eu peço licença para fazer uma leitura breve. Certo. Porque a intenção é a gente conseguir conciliar também, né? Fazendo sempre lembrar o Yoga Sutras de Patanjali. Então, eu gostaria de dizer, né, que os Yoga Sutras de Patanjali estão localizados na categoria do Raja Yoga, ou Yoga Real, e contém ensinamentos convergentes quanto a pluralidade de significantes representativos do yoga, que pragmaticamente é uma ferramenta para o autoconhecimento. Em um aspecto micro, o atingimento da meta, moksha, depende do assentamento da mente ao si mesmo, localizado no coração de todo indivíduo. Em um aspecto macro, o atingimento da meta está na entrega pessoal ao Deus. Em outras palavras, a união da mente concreta à mente abstrata. A soma de forças entre o intelecto e a intuição, a pura percepção. Como Patanjali ressalta, Isvara, localizado no coração, é o Purusha manifesto, isento de karmas e aflições, e a fonte de todo conhecimento, de modo que Isvara Pranidhana seria como um caminho alternativo ao Ashtanga Yoga, que conduz o praticante ao Samadhi através da culminância do estado meditativo. Patanjali, se eu cometer qualquer erro, professor, por favor, me corrija, tá? Porque é um texto que eu escrevi como se fosse uma síntese do que eu tenho lido, tá? Patanjali ressalta que a causa de todo o sofrimento humano é a ignorância, vidya, geradora de aflições, os kleshas. Basicamente, tomar o que é temporário como eterno, olvidando da impermanência das coisas. Esta seria a origem da desidentificação do homem com o puro ser, Atma. De modo que os Yoga Sutras de Patanjali congregam diferentes visões, o Darshana de Patanjali, né, congrega diferentes visões que compõem a diversidade do yoga. Hoje nós teremos na live uma visão teísta do yoga, a gente pode chamar desta maneira. Passando um pouco para a questão da tese, quando a primeira vez que eu a li, recentemente eu fiz uma releitura, ela está aqui, encadernada, mas tem a minha primeira
A primeira leitura que eu fiz dela foi ali nos idos de 2021. E me auxiliou muito para eu compreender os signos, né, os fundamentos e os signos dessa manifestação ritualística, religiosa, mística, da associação, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Associação dos Devotos de Srila Prabhupada, no ashram de Vrajabhumi, no primeiro momento, e depois fiz amizades verdadeiras com o pessoal, com os devotos, desculpe o termo, mas com os devotos do Templo da Barra da Tijuca. O que eu notei aqui é muito interessante a gente observar, né, que a influência de Rupa Goswami, você vai me explicar melhor, mas a influência de Rupa Goswami, que foi o comentador de Chaitanya Mahaprabhu, mas que houve digamos assim, um sincretismo, não sei se eu poderia dizer assim, com a ideia de Bharata Muni, né, a grande obra de dramaturgia Natya Sastra de Bharata Muni. Isso é muito interessante, porque dá a impressão de que é uma eterna representação mesmo, né, daquelas emoções fundantes que movem, né, o ser humano por meio das suas emotividades do seu coração. E se o significado de emoção fundante no sânscrito é chamado de bhava, e talvez aí é uma dúvida, né, se a raiz seria a mesma de bhavana, porque faz todo sentido quando a gente tenta fixar, né, os pensamentos em pensamentos mais elevados, a gente precisa necessariamente da ponderação dos opostos. Então, quando a gente está movido por sentimentos não tão recomendáveis, né, a gente teria a atitude de bhavana, que seria o cultivo de boas emoções ou de bons pensamentos. E também a compreensão de que, da analogia entre o espectador e a obra de dramaturgia que está ali se desenhando, né, um teatro, música, cinema, essa relação de transferência amorosa ou sentimental, e que a gente pode utilizar essa mesma analogia ou metáfora para a representação do rito e assim também do contato entre o praticante, sadhaka, com o objeto da sua meditação. Então, professor, por gentileza, fica à vontade. Eu vou desligar aqui o microfone. E gratidão pela sua presença, tá? Por ter aceito o convite. Obrigado, Maria Clara. Muita gentileza com esse convite, e também todos os ouvintes vão poder ouvir esse nosso discurso. Não? Tá? Você se baseou nessa conversa baseada no meu trabalho que eu fiz no meu doutorado, que foi minha tese de doutorado em ciência da religião. Eu fui orientado por um professor indiano, Philip Londo, que ele é indiano, e ele me orientou nesse estudo da filosofia de Rupa Goswami. Então, vou chegar até Rupa Goswami. Primeiro, vamos ver este universo plural que é o hinduísmo. Vamos ver esse universo plural que é a tradição védica. O termo hinduísmo é meio polêmico, mas é uma forma academicamente já estabelecida. Não? Mas nós podemos ver que o hinduísmo ele é muito difícil de entender. Por isso que a minha tese de doutorado, eu dediquei todo o primeiro capítulo para explicar o que é o hinduísmo. Não sei se é bem didático, assim, as linhas tradicionais do hinduísmo. Então, nós podemos ver dois fenômenos para entender as tradições religiosas e espirituais da Índia. Primeiro, o aspecto filosófico e, segundo, o aspecto teológico. Então, isso se confunde, porque essa questão de separar filosofia e religião é uma coisa do Ocidente. O pensamento oriental ele é holístico. A pessoa pensa
ao mundo usando os dois hemisférios cerebrais. Então, o Ocidente priorizou a razão e aqueles que são contra a razão priorizaram o sentimento, às vezes dogmático. Então, portanto, o Ocidente teve que criar a filosofia e teve que criar a religião. Mas na Índia não foi necessário, essas duas coisas não foram inventadas, porque essas coisas sempre existiram. Existia uma maneira de pensar o mundo com a lógica, com a razão e também com a experiência mística. Certamente que o conhecimento empírico, base da ciência, e o conhecimento filosófico não são conhecimentos errados, são conhecimentos verdadeiros, porque para que o sujeito possa entender os objetos, tem que ter algo que os conecte. E isso é chamado em sânscrito pramana, meios válidos de se obter conhecimento. Então, primeiro é os sentidos. Tá? Mas os sentidos são deficientes. Então, outra maneira é, para entender aquilo que não pode ser captado pelos sentidos, se usa o conceito racional. Aí é o conhecimento pela mente. Mas mesmo a mente, também o conhecimento mental é limitado, porque a mente só pode pensar em categorias de tempo e espaço, certo? Então significa que nós nunca conhecemos as coisas como elas são, usando o método empírico e o método racional. Nós apenas entendemos como que os nossos sentidos e como que nossa mente interpreta aquilo. Então aí nós vemos o terceiro pramana, o terceiro método de obter conhecimento, que é o conhecimento místico, que é o conhecimento de yoga, que é exatamente isso que Patanjali tenta colocar no seu Yoga Sutra, como chegar nesse estado de samadhi, esse estado de moksha. E ele define muito bem yoga quando ele fala sobre isso, esse estado, quando ele define yoga de uma forma teleológica, ou seja, definindo a yoga como a sua meta. Ele diz, yoga chitta vritti niroda, quando não existe nada interferindo na consciência, aí yoga significa o conhecimento, em vez de ele ser um conhecimento mediado pelos sentidos ou mediado pela mente, você tem o conhecimento imediato, que é o conhecimento de yoga, o conhecimento de união. O sujeito e o objeto se identificam, aí o conhecimento se torna pleno. Então, portanto, essa é a mentalidade do yoga. Dentro da tradição védica, do que chamam como hinduísmo, não? De uma maneira geral, não? Em distinção a outras tradições religiosas que você encontra na Índia, como o budismo, o jainismo, o sikhismo, as religiões védicas são aquelas que baseiam na autoridade das escrituras. O que são essas escrituras? As escrituras são os relatos dos videntes, dos yogis, com sua visão de samadhi, puderam compreender não só a realidade temporária, mas a realidade transcendente e deixaram esse relato. Então, essas tradições védicas, o conhecimento védico, ele tem várias fases. Podemos assim, analisar como se fosse uma casa com 3 andares. Não é assim? Primeiro andar, sustentado pelo primeiro andar, temos o segundo andar, e por fim você tem o último andar, o terceiro andar, onde está o seu quarto, onde está a parte mais confidencial da casa, não é verdade? Então, os Vedas, como uma forma assim universal, não sectária de conhecimento, de religião, de filosofia, pode ser encontrado em todas as outras tradições culturais, filosóficas do planeta. A religião começa com o que é chamado karma kanda, ritualismo, onde a pessoa procura ver Deus na natureza, ver Deus nas leis da natureza, buscar viver no dar, ou seja, usando uma linguagem terapêutica hoje em dia, chama constelar sistematicamente com o universo. De viver de acordo com essas leis do universo. Aí nós temos o começo da vida humana, que enquanto o ser humano está apenas preocupado com as atividades básicas de comer, dormir, defender-se e fazer sexo, ele ainda é um animal, porque os animais fazem essas 4 coisas. O ser humano tem inteligência desenvolvida. Não é que os animais não têm inteligência. Todo mundo que tem um animal doméstico, um gato, por exemplo, sabe que eles são muito espertos para manipular seres humanos para conseguir comer, dormir, defender-se e fazer sexo. Não é assim? Então, portanto, os animais têm inteligência, mas só que a inteligência deles é utilizada para entender o propósito do mundo, as leis, o Dharma.
Então, portanto, o primeiro estágio da religião ritualística dos Vedas, mística, é você entrar em harmonia com as leis. E isso nós encontramos também em todas as religiões. Todas as religiões querem viver de acordo com as leis de Deus, viver em comunhão com Deus. Então, isso é a base universal do princípio religioso. Os elementos básicos da religião. Começa aí o homem se integrando com o universo. Então, o homem se integrando com o universo, constelando com esta natureza sistêmica arquetípica, que é o mundo, que é o Dharma, aí ele se purifica do seu egoísmo, da sua inveja do absoluto. E, portanto, aí a mente dele fica livre dessas paixões, porque ele pode satisfazer seus desejos, já vivendo no Dharma, a sua vida se torna próspera, harta, aí ele pode desenvolver cama, gratificação do sentido. E aí ele chega num grau de esgotamento, ele fala, nesse primeiro andar da casa está faltando coisa. Aí ele quer passar para o segundo andar. Aí é exatamente quando a vida humana se torna plena. Atato Brahmadigas. Aí esse conhecimento é chamado Vedanta. O primeiro ensinamento do conhecimento védico é o karma, o dharma. Agora, o ensinamento último, o propósito último, místico, é o Vedanta. A palavra Vedanta, a conclusão desse conhecimento é entender o eterno. Nós vivemos esse mundo, mas vivemos baseado na identificação com o que é temporário. E por isso que o ser eterno chega no grau, ele fica frustrado, esgotado. Então, portanto, vamos começar agora a entender a diferença entre o ser e o corpo, entre o eterno e o temporário, entre o espírito e a... Então, esse tipo de chama Atma Vichara, indagar sobre o Atma. Então, esse é o segundo andar do conhecimento espiritual. Com esse conhecimento espiritual, a pessoa ela pode entender a natureza temporária, transitória e cheia de dualidade, sofrimento do mundo material. Esse mundo material, a grande verdade que é estabelecida também pelo budismo, né, é que esse mundo é cheio de sofrimento. Mas assim, não satisfeito, então eles vão buscar o que causa sofrimento. É a identificação com aquilo que é temporário. E nós nos livramos disso, nos identificando com aquele que é eterno. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate stataha. Os sábios, estudando a natureza de ambos, puderam concluir que não há continuidade para o inexistente e não há cessação para o existente. O que é real, aquilo que é eterno. Então aí, o segundo andar da casa do conhecimento védico é entender a diferença entre o espírito. Então essa é uma área, é uma fase bem, assim, como se chama, bem pessimista do conhecimento védico. Eu falei, esse mundo é uma ilusão, é tudo temporário. Você é um momento de destruir as certezas que nos prendem no ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, que é essa atitude dos desejos das coisas materiais. Certamente constata-se que o desejo, as coisas materiais, causa sofrimento. Então, como nós não temos nada eterno para nos apegar ou desejar, nós negamos tudo. Porque nesse segundo andar a gente comete o erro, às vezes, de jogar fora a água suja do banho do bebê junto com o bebê. Então, portanto, aqueles que já puderam entender isso e não ficam estagnados no pessimismo de não acreditar em mais nada, o ceticismo absoluto, que é muitas pessoas buscam o Vedanta, buscam o budismo, buscam o conhecimento espiritual sobre o que é real, o que é ilusório, e aí perdem a fé em tudo, ficam pessimistas, não? Ficam desencantados. Mas nós temos que entender que esse não é o último andar da casa. Esse é o andar que dá acesso ao terceiro andar. O que é o terceiro andar? Aí é a mística. O que é a mística? Mística é aquela identificação com o real. Entendemos a diferença entre real e irreal com o conhecimento. Que existe um real eterno e que somos parte desse eterno. Então, esse conhecimento ele não pode ficar só nesse conceito conceitual, nessa posição conceitual. Então, como vamos
viver naquela realidade. Então temos que meditar nela. Então o terceiro andar, o primeiro andar é chamado Karma Kanda, a divisão do karma, que leva ao Dharma. A segunda é chamada Jnana Kanda, é o conhecimento espiritual do real que leva a moksha. Então o que é moksha? É este estado de purificação que muito bem colocado no seu estudo do Yoga Sutra, que é exatamente o que Patanjali tenta fazer. Nós podemos ver que literaturas também do Hatha Yoga, Tantra Yoga, como o Hatha Yoga Pradipika, o primeiro verso deste texto, muito importante por os praticantes do Hatha Yoga, ou do Yoga do corpo, né, que é chamado, né? Lá, Shiva está conversando com Parvati, e ela fala, ó Parvati, os degraus do Hatha são válidos porque eles levam na porta que está lá em cima do Raja. O que é este Raja? É a meditação. Então, agora, por meditar no mundo material, nos prendemos. Por isso a Bhagavad Gita diz, Dayato Visaya Punchas Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat. Ele diz, por contemplar, a palavra contemplar, aqui a tradução da mesma palavra em sânscrito, que se usa como meditar, dhyaya, dhyayate, por contemplar, por meditar nas coisas desse mundo, nos apegamos a elas. E desse apego vem o desejo. Tá? Isso é bem explicado também por Patanjali no processo de yoga, né? As 5 estágios de ignorância, a vidya, que é a ignorância da minha natureza espiritual. E este avidya, quando você esquece de sua natureza espiritual, aí essa ilusão se torna mais densa. Aí ela desenvolve asmita, significa eu penso, eu me identifico com o corpo, com as coisas que eu não sou. É o ego. E aí evoluído pelo ego, aí surge o quê? Raga, o apego a essas coisas que eu me identifico. E como este apego não satisfaz, porque como o apego a algo temporário vai satisfazer algo que é perene. Aí a pessoa, então, de raga, vem do esha. O apego se transforma em aversão. Apego e aversão. E aí esse ciclo de ilusão não acaba. Ele passa para uma oitava superior, através do processo de que é a vidya, asmita, raga, dvesha, abhinivasa. Abhinivasa significa o apego à vida. Nós nos apegamos, achamos que vamos evitar a morte. Isso existe uma história muito bonita no Mahabharata, de um grande primo de Krishna, Yudhishthira, né? Ele foi encarado, ele teve que responder uma charada de uma pergunta que um espírito fez para ele, né? Qual a maior maravilha neste mundo? Aí ele responde, Ahani, Ahani, Bhutani, dia, Gachanti Yamalayan. As pessoas estão entrando na morada da morte. Mas aqueles que permanecem ainda pensam, eu não vou morrer. Então, portanto, esse abhinivesha, ele afasta assim, coisa da morte. A pessoa pensa que vai viver e aí mantém. Então, esta condição ilusória é causada pelo apego das coisas deste mundo material. Então, no conhecimento do yoga, Krishna explica na Gita, superiores aos karmas, estão vivendo religiosamente, muito bem, com suas teologias da prosperidade, com suas teorias psicológicas, bioenergéticas, tudo isso, certo? Entre todos esses filósofos, gyanis, que procuram viver melhor neste mundo, superior é o gyani, aquele que entende que isso é temporário e busca o conhecimento no eu. E dentre aqueles que estão buscando conhecimento no eu, que é os jnanis, superior é o yogi. O que separa o yogi do gyani? Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. O yogi, ele não é apenas aquele que tem o conhecimento, aquele que vive, medita naquele conhecimento.
Então, como a ilusão é causada por meditarmos nas coisas da matéria, o processo de reverter é meditar nessa realidade. Então, por isso, o Hatha Yoga diz, todas as técnicas de conhecimento, de preparação, as asanas, né, tudo isso é importante. Patanjali, ele faz essa escada do Ashtanga, né, para chegar nesse estado de controle e de purificação da mente, desse sanskara, dessas tendências, não, desses vritis que embotam a consciência e não podemos ver a realidade como ela é, mas como a nossa mente, como que os gunas, a natureza da matéria colore a realidade. Então, por isso, yoga começa quando a gente pode tirar aquilo, aí nós meditamos. E aí a realidade, aí meditando na realidade, ela se manifesta. Então, portanto, aí essa parte da meditação, o misticismo sai do livro apenas impessoal da espiritualidade. Não é apenas um samadhi impessoal, mas um samadhi pessoal, com essa realidade arquetípica. Por que muitos místicos falam, não, no plano espiritual não pode ter variedade, no plano espiritual não pode haver diversidade, no plano espiritual não pode haver personalidade. Por quê? Porque estamos experimentando tudo isso como produto dos gunas, dos modos da natureza material. Mas esse mundo material é descrito tanto no Rig Veda como na Bhagavad Gita. Ele é um reflexo limitado na dimensão do tempo e espaço de uma realidade arquetípica, não dual, que está no plano. Então, como nós vamos usar? Usamos a nossa mente para entender essa natureza não dual. Nossa mente só funciona em termos de polaridade, de dualidade, de tempo e de espaço. Nós achamos, não pode haver. Então a gente simplesmente nega aquilo, mas sem entender que o que está nesse mundo é um reflexo, assim como uma sombra. A sombra é o reflexo da pessoa em 2 dimensões. A pessoa vive em 3 dimensões. Eu não posso entender a pessoa pela sombra. Eu posso ter uma ideia, se ele é gordo, se ele é alto, se ele é baixo, né? Dá para gente ter alguma ideia, mas eu nunca vou poder compreender a pessoa nas suas cores, no seu sorriso, no seu cheiro. Vou poder compreender? Não vou poder compreender. Então, mesmo a realidade espiritual, ela é descartada como tendo variedade e diversidade. Então, o yoga é meditar nesta realidade. Agora, como nós vamos meditar em algo que está além da mente do sentido? Aí que é o problema. Nós temos que ver o relato daqueles que puderam ver essa realidade, por ter chegado nesse estado de samadhi, nesse estado de prema, nesse estado de iluminação, e poderem ver. Aí eles nos explicam. É como, por exemplo, se eu convido você, Mayra Clara, de visitar um local, né, muito bonito, com pessoas legais, e aí você vai lá e sente aquilo tudo e volta para sua casa e conta para os seus queridos, não? Olha, eu visitei um lugar incrível. Eu tirei até uma foto. Aí você mostra a foto para eles. Eles vão entender aquela realidade que você viveu naquele lugar gostoso? Eles vão... Porque você apenas mostrou em 2 dimensões uma realidade que você viu lá em 3, 4, até mais dimensões. Mas, porque você esteve lá, Maria Clara, você vai poder dar algo além da foto, não vai poder dar? Você vai explicar. Está vendo aquela pessoa ali? Ele é assim, aquela pessoa, ela ainda não vai ter a visão que você teve, mas porque ela está ouvindo alguém que não entende aquela realidade, não só pela foto, mas por ter vivido aquela experiência. Então, o que significa que esta realidade espiritual, ela é representada pelos grandes místicos, que são os bhaktas, os devotos puros, que viveram essa relação com essa divindade. Então, essa divindade suprema, ela também
é muito complexa. Ela não é limitada a nada. Ela é limitada. E, portanto, quando ela é limitada, ela tem formas diferentes. Vou dar um exemplo. Eu, Lucas Sakshi, prazer. Sou uma pessoa que só não sou aqui. Quantos Lucas Sakshi está vindo aqui? Mas, do ponto de vista do ser, eu sou um. Não dual. Mas, do ponto de vista de Bhava, eu sou N possibilidade. Quanticamente falando, eu sou N possibilidade. Por exemplo, para minha filha, eu sou o pai, e a minha filha me chama de uma forma, e eu trato a minha filha de uma forma específica. Certo? Aí chega a minha esposa. Como que ela me trata, como que ela me vê, e como que eu recíproco com ela, é totalmente diferente de como eu faço com minha filha. E aí eu vou encontrar um amigo. Ele não me vê, ou não me trata, ou não é tratado por mim como a minha filha ou minha esposa. E depois, quando eu visito a minha mãe, também ele me vê totalmente diferente. Agora, também com meus alunos. Então, por exemplo, apesar de eu ser quanticamente eu sou muitos. Quando eu digo quanticamente, do ponto de vista de Bhava, eu sou muito. Do ponto de vista de Tattva, eu sou um. Do ponto de vista de Bhava, e, simultaneamente, eu sou e sou muito. Então, agora eu pergunto a você, qual desses Lokasakshi é o verdadeiro? Qual deles é o? Qual é o mais importante? Todos, não? Todos. Então, da mesma forma, Deus, ele, Krishna cita no Bhagavad Gita, yata mão para na medida, na mesma proporção de como você se aproxima de mim, eu me manifesto proporcionalmente da mesma maneira. Então, portanto, apesar de Deus ser ele pode ser realizado de várias formas. Isso é explicado num texto chave da tradição de Bhakti, que é o Srimad Bhagavatam, conhecido também como o Bhagavata Purana, que é a base de toda a filosofia e que Rupa Goswami sistematizou de Chaitanya Mahaprabhu, né, da ciência de Bhakti Rasa. E ali, neste livro, no Srimad Bhagavatam, tem um verso-chave, logo no comecinho, ele diz, ele começa a descrever Vadanti tatatva vida tatyagyanamādvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabhyati. Os videntes da verdade que realizaram essa verdade não dual. É um só, Brahman é um só. Mas se relacionam e descrevem-na de formas diferentes. Uns descrevem ele como Brahman, outros descrevem ele como o Atma, o Purusha, o Paramatma, Deus em tudo, e outros como Bhagavan, aquele Deus pleno de opulência e qualidades na transcendência, objeto do amor das almas. Então, são três aspectos da divindade que são realizados de acordo da maneira como qual a pessoa se aproxima. A minha filha se aproxima de mim com amor filial e eu me manifesto como pai. A minha esposa no amor conjugal, eu me manifesto como esposo. Os alunos, então, de acordo com o Bhava, que eu me aproximo da divindade, ela se manifesta. E todas essas divindades são reais. Então, esses aspectos. Então, os que se aproximam de Deus pelo conhecimento, jnana, discriminando neti, isso é ilusão, tudo que a mente concebe é ilusório, porque o Brahman está além da mente. Então, a mente concebeu, então é ilusão. A mente concebeu, é ilusão. Neti. Aí eu fico no vazio. Então significa, porque eu não posso, ele não pode ser concebido pela mente, porque ele é grande, nossa mente, nossos sentidos são limitados, como uma coisa grande, a palavra Brahman significa infinito, aquele que não tem fim, como que é uma coisa finita que a nossa mente, nosso conceito, mas porque essa coisa grande, esse Brahman, ele é infinito, ele é
todo-poderoso, ele não tem limites, ele não está limitado a nada. E, portanto, apesar dele não poder ser conhecido do nosso ponto de vista, ele deixa ser conhecido. Então, a graça é a maneira como que o que não pode acontecer acontece, não por causa de nós, mas sim por causa deste que está além de qualquer limite. Então, dizer que Deus não pode ter uma personalidade, ele não pode ter uma personalidade como a nossa, limitada, mas ele tem uma personalidade limitada, assim como o mundo tridimensional se reflete limitado na sombra. Então, uma realidade espiritual não dual, ela se manifesta nesse mundo de dualidade. Mas essa não dualidade não pode ser confundida com esterilidade. Como que no efeito tem algo que não está presente na causa? Se no efeito, na criação deste mundo material, a variedade, e não dizemos que se Deus, a natureza de Deus é descrita na Escritura como sendo Sat-Chit Ananda. Deus é eterno, eternidade. Deus é consciência, é conhecimento, e Deus também é bem-aventurança. A bem-aventurança vem. Então, relacionamento de variedade, como não dizem que a mãe, que a variedade é a mãe do prazer. Então, como nós queremos ter, como que variedade neste mundo existe um plano espiritual arquetípico? Não tem. Existe uma variedade, qualidade infinitos, não produto da matéria. Então, o que acontece? Então, dessa maneira, então, quando eu me aproximo de Deus pelo conhecimento analítico, Atma Vichara, eu apenas consigo entender que tudo que é concebido pela mente é ilusão, a única coisa que é real é quem está analisando, que é o ser. Então, esse é o primeiro passo do conhecimento espiritual. Agora, quando você realizou o ser, não confunde mais o ser com a ilusão, aí você medita no ser do ser, no Atma do Atma, que é Deus em tudo. Aí você vê Deus no coração. Então, esse é o processo que Patanjali nos prepara pela meditação. Ishvara Pranidhana, quando você se rende a esse Deus que está no coração, dele vem um tipo de conhecimento que você vai poder conhecer a natureza da variedade, a diversidade no plano espiritual. Então, dessa forma, a tradição de Rupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, se apresenta como uma tradição do Vedanta. Nós não estamos presos ao ritualismo do karma. Nós queremos mostrar que existe uma realidade eterna por detrás da realidade temporária. E essa realidade eterna, ela é não dual, mas é uma não dualidade que tem diversidade. Não a diversidade de reflexo, a diversidade arquetípica, que é refletida. Isso não pode ser concebido pela nossa mente, porque a nossa mente é material. Mas aqueles videntes nos dão relato dessa realidade. Podemos meditar nela. Então, aqui eu fiz esse preâmbulo aqui, Maria Clara, para que depois a gente possa poder entender melhor o tema do que você me falou, que é sobre a questão de raça. Por quê? Eu só vou citar um verso do Taittiriya Upanishad, que explica sobre isso. As Upanishads sempre foi estudado mais com uma interpretação bem mais de um Vedanta Dvaita, de não dualidade, entende? Para poder tirar a certeza da ilusão deste mundo. Então, portanto, então, por isso fala, medita neste ser, Soham, eu sou ele, Tatuamasi. Então, este ser, este Brahman eterno, que tem que ser meditado para que você se liberte da ilusão, ele não é apenas existência, ele também Ananda. Por isso, há um verso do Taittiriya Upanishad que diz, Raso vai sarrar. Essa palavra sarrar é um pronome pessoal que sempre se fala nos Vedas. Sarrar é ele, não ele, esse Brahman. Ele é raça também. Ele não é só Sat, nem Ti. Ele também é Ananda. E aí diz, Rasan Ri Evayan Labda Anandi Bhavati. E quem realiza o conceito de raça pode desfrutar de Ananda. Anandam Bhavati. Corri Evanyat Kapranya. Quem pode, de fato, respirar no espaço do ser sem a bem-aventurança? Entende? Eshahi Ananda
ele, unicamente ele, é a fonte da bem-aventurança. Então, antes de nós entrarmos, depois da explicação do conceito de Irasa, que Rupa Goswami utilizou toda a terminologia utilizada por Bharata Muni nas artes cênicas da Índia, que hoje em dia, até mesmo se Bollywood herdou um pouco disso, não? Porque a arte indiana ela não está muito preocupada, o teatro, a dança, e o cinema herdou um pouquinho disso. O enredo não é o mais importante, vocês sabiam disso? O que é mais importante na obra de arte é que os artistas, que a apresentação desperte na audiência qualificada as emoções do personagem. Então, portanto, a arte... A questão da tragédia grega. Tragédia grega. As tragédias gregas. Elas eram assim também, porque a cultura grega, nas suas origens, tinha muita identificação com a cultura ariana da Índia, mas se perdeu no teatro moderno, mesmo o teatro grego mais moderno, e começou a narrativa se torna mais importante, né, que a emoção. Né? Por isso, quando você assiste uma peça teatral indiana, né, clássica, né, por exemplo, a dança, a Natya, Bharatanatyam, se você notar que a bailarina, antes de começar a sua peça, ela fala: essa dança vai trabalhar com a raça tal. Então vamos falar sobre essa questão da raça. O que vem ser raça? Você já falou a palavra bhava, tá? Bhava é emoção, tá? Existem emoções básicas de amor, de medo, terror, entende? De inveja, de comédia. Existem várias emoções que são cômicas, que são dramáticas, que são amorosas. Várias. E essas emoções, elas amadurecem. Vamos dar um exemplo aqui agora sobre relacionamento humano. Depois eu vou retomar de novo o conceito de raça. Você pode me trazendo conta aqui sobre relacionamentos humanos. Vamos dar um exemplo. O teatro imita a vida, não é verdade? Imita a vida, certo? Representa a vida. Na vida, as pessoas querem ser felizes, não é verdade? Como nós buscamos felicidade neste mundo? Qual é a forma mais querida de busca de felicidade? E qual emoção que é? No amor. Com os bens materiais ou com os objetos de apego afetivos. Sim, mas mesmo, ou seja, nós buscamos afeto, a gente quer, mesmo as pessoas, quando elas estão muito tensas, elas pensam que vão ser felizes com a matéria, mas na verdade, mesmo a busca da matéria, as pessoas, a psicologia já mostra bem claro, as pessoas querem afeto, elas querem amor. O amor, mas o grande problema nosso, sabe o que acontece? É que nós confundimos o amor com a paixão. Qual a diferença entre amor e paixão? A emoção é basicamente a mesma, tá? Vem aquela emoção, a emoção da paixão. Na paixão você tem uma expectativa de algo, não é verdade? Perfeição daquilo, mas no amor não. Por que o amor humano, sempre as pessoas nós nos damos como exemplo o amor de mãe? Por quê? Por que o amor de mãe é o modelo de amor incondicional? Por quê? Incondicional, desapegado, né? A felicidade na felicidade do outro. Sim, mas tem muitas mães... Claro, tudo bem, isso é a consequência desse amor, mas como que nós descrevemos esse amor? Para que haja amor, por que a mãe é esse exemplo? Vou explicar por quê. Talvez nessa abordagem você possa entender. Porque ninguém conhece melhor a filha ou o filho do que a mãe. E por isso a mãe, quando ela não é desnaturada, claro, a mãe, ela aceita o filho e a filha como ele é. Uma mãe desnaturada, que não ama,
ela é apaixonada pelo filho. Paixão é diferente. Para que haja conhecimento, para que haja amor, tem que haver conhecimento. Para que haja paixão, tem que haver burrice. Quanto mais burro você é, mais você fica apaixonado. Ignorância. Porque você não conhece a pessoa. Você apenas tem uma expectativa de que a pessoa é algo que você queira. Aí quando você descobre que não é nada disso, não é príncipe, não é rainha, não é deusa, nada, é sapo mesmo, aí é só desilusão. É uma projeção. É uma projeção. Então, na verdade, as pessoas, no fundo, devido à maia, à ilusão de pensarmos que somos corpo, não conseguimos amar as pessoas. Nós temos expectativa de que aquela pessoa vai me dar o máximo, mas as pessoas não podem nos dar o máximo. E o pior não é isso. Este amor humano, difícil de ser concretizado, ele vem da decorrência do amor próprio. Nós não nos amamos, nós somos apaixonados por nós. Nós não aceitamos a nós mesmos com nossos defeitos e qualidades. Não temos autoconhecimento. A própria psicologia leva a isso. Você tem que se aceitar. Na psicologia não existe ética de bom ou mal, certo ou errado. Existe aceitação de sentimentos, de emoções. Então, quando você aceita os sentimentos como você é, você tem amor próprio. E aí você pode realmente, você tem um referencial de poder amar uma outra pessoa. O próprio Jesus Cristo falou isso como a base de todo o cristianismo, né? Os 2 mandamentos mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o problema é que a paixão... Eu gosto sempre de parafrasear Rita Lee. Amor é comida, paixão é tempero. Quem pode viver de tempero? É possível nutrir de tempero? Comida nos nutre. Entende? Falta substância. Agora, certamente, uma comida temperada é mais gostosa, não é verdade? Então, nesse sentido, os relacionamentos humanos são muito difíceis de serem plenos, porque nós nos apaixonamos antes de amar. A paixão não vem como tempero do amor. Ao contrário, a gente usa a paixão para trazer o amor, mas o amor nunca acontece. E daí, quando a gente conhece e aquela pessoa é aquilo que eu nunca gostaria que fosse, acabou o relacionamento. Nós não investimos. A mãe não pode fazer isso com o filho. Pode, com a filha. Algumas fazem, infelizmente, mas ela não pode. Então, nesse sentido, por que eu dei esse exemplo? Porque os amantes neste mundo são místicos que se desconhecem. Citando um pensador argentino que eu vi na internet, que ele fala: apaixonar-se é criar uma religião com um Deus falível. Então, a alma, ela anseia por um tipo de sentimento perfeito. Então, o que é o amor? O amor não é uma emoção apenas. Amor não é bava. Amor é raça. Qual a diferença de bava e raça? Bava é a emoção básica, que pode se transformar em amor. Por exemplo, um menino, uma menina olha no sexo oposto e há uma atração. Não é até aquela atração ali? Entende? Mas isso é paixão. Ele não conhece a pessoa, conhece? Antigamente as pessoas não se envolviam antes de conhecer para não se machucar, não era verdade? Mas hoje em dia não se faz mais isso. Entende? Então o que acontece? Então vamos dar um exemplo da emoção básica. Essa atração, aí você conhece a pessoa, aí você se relaciona, você cria um clima, aí aquela emoção, o conhecimento vai depurando ela desenvolve o amor. Aí quando tem o amor, ele dá
que é chamado rasa. Ele dá sabor. É a comida. Bhava é a comida crua. Arroz cru, feijão cru, batata crua, tudo. São gêneros alimentícios que certamente são muito bons para a saúde, eles nos nutrem, não é verdade? Mas você come assim, eles cru? Aí eu pergunto para você, Maria Clara, por que você não come ele cru? Porque falta o gosto, o sabor. O gosto. Não tem graça. Não tem gosto. Aquela emoção é uma emoção crua. As pessoas vivem hoje em dia, as paixões são emoções cruas. Não satisfazem o ser. Porque há um texto nos Upanishads que falam isso. Não é pelo amigo, que o amigo é amado, mas pelo Atma, que é amável, que está no amigo que ele é amado. Não é pela esposa, que a esposa é amada, mas é pelo Atma que é na esposa, que a esposa se torna amada. Então, existe algo que torna a capacidade de haver amor. Nós buscamos o amor nas pessoas, e nós estamos buscando algo pleno nas pessoas. Por isso que o amor neste mundo nunca se torna pleno, porque quando temos conhecimento da natureza que nós não aceitamos. Por quê? Nós estamos nos relacionando com pessoas imperfeitas como nós. Mas a necessidade de nos apaixonarmos, a necessidade de criarmos paixões, expectativa absoluta, é a busca pelo ser perfeito, que é Deus no coração. E aí que entra a tradição de Bhakti. Então, Rupa Goswami, ele veio mostrar, nos dar toda uma psicologia transcendental das emoções, como teatro, como a arte representa o mundo. Tá? Por isso que existem alguns pensadores, yogis, que seguiram Bharata Muni e disseram que a experiência estética, a experiência artística, ela é semelhante à experiência mística. A experiência artística é semelhante ao samadhi. Estranho isso, não é? Mas eu vou explicar por quê. Quando nós estamos vivendo no mundo, nós estamos sendo jogados pelo raga do eixo, não é verdade? Causado pela ilusão. E, portanto, não podemos viver os relacionamentos plenos. Agora, numa arte, numa obra artística, no teatro, quando você é um ouvinte de gosto, você não é afetado pela dualidade do que está sendo representado na obra artística. Não concorda comigo? Você sente prazer na arte. Mesmo que na arte haja drama, haja comédia, não importa. É a arte, você sente. Então é como uma pessoa citou-se no ser, ela sente prazer no ser, mas as dualidades do corpo, da mente não afetam. Então, na obra de arte, o prazer de uma obra artística para um ouvinte refinado é semelhante à experiência mística do samadhi. Mas é uma atitude da consciência contemplativa, digamos assim. Exatamente. E naquela contemplação, você não é abalado pela dualidade que se contempla. A dualidade, veja, a pessoa sente o prazer. Tem pessoas que se afetam pelas emoções em obras de arte, mas um bom ouvinte, ele pode apreciar as nuances artísticas e apreciar, ele sente prazer artístico. Muitas pessoas veem obra de arte, mas não tem cultura artística, não consegue sentir obra, não pode refletir às vezes. Então, o que acontece? Então, esta experiência não é mística. Por quê? Fechou as cortinas, você volta à dualidade do mundo. Não é verdade? Por isso
tem pessoas que não querem sair da televisão, não querem sair de ficar o dia inteiro, porque eles querem viver no transe, no samadhi da obra artística. É possível? Talvez você não entenda por que tem o vício de cinema, o vício de... Agora na internet, no seu celular, tem pessoas porque elas querem viver além da dualidade do mundo. Mas aquilo que faz ela sentir esse prazer além da dualidade é observar a dualidade do mundo. Por isso, Krishna, na Bhagavad Gita, explicando a experiência mística, a qualificação para a experiência mística. Na aquele que pode experimentar a dualidade deste mundo de prazer ou dor, felicidade e sofrimento, sem se afetar por ela, é um candidato qualificado para a libertação. Por isso que eu falei que a obra de arte ela tem isso, é uma imitação, é um vislumbre do que vem a ser a experiência mística. Então, essa é a grande contribuição que a cultura da arte indiana. E Rupa Goswami foi beber nesse manancial cultural da cultura védica e Bharata e usou esse mesmo cabedal, esse mesmo recursos de explicar por que o conceito de raça, como a culminação dos bhavas, é explicado no Natya Shastra de Bharata Muni, para que todos os artistas possam entender e imitar essas emoções dos personagens e fazer com que a plateia sinta também aquela emoção dele, nessa condição de contemplar. Então, portanto, essa experiência mística. Então, como o teatro representa o mundo, por sua vez, de acordo com o Vedanta, Bhakti, ele é um reflexo dessa realidade arquetípica. Então, portanto, o que é que Bharata Muni, o que Rupa Goswami fez? Ele usou a mesma psicologia, com certa adaptação, ele expandiu alguma coisa que Bharata não chegou ali, que é a parte de Bhakti, que eu posso explicar daqui a pouco, falando sobre o conceito de raça. Então, isso é um preâmbulo, falei a live toda sobre isso, mas tenta mostrar o que é a contribuição. Então, o que acontece? Bharata Muni, pode falar. Só uma colocação, que tem também essa questão da afetação emocional, né, que se causa por uma experiência, e o quanto isso influencia nos sanskaras, nas impressões inconscientes. Certo. Então, digamos, o cultivo, né, das emoções fundantes positivas, né, o fruto de uma experiência transcendental, ela provavelmente ela vai gerar justamente esses sanskaras positivos, né? E como o senhor estava explicando, a questão também da dificuldade do autocontentamento, o conceito de santosha, talvez se aplicasse também aqui nessa questão dessa busca desenfreada, às vezes, da realização do indivíduo nos objetos externos, né? E não em si mesmo. Porque nós estamos querendo desfrutar dos objetos externos, chegamos no ponto que nós ficamos aversos a ele, o Dvesha, né? Por isso está dito, Krishna mesmo na Bhagavad Gita fala, Vishaya vinivartante niraharasya dehinahara aquela pessoa que abstém os sentidos dos objetos de sentido, mas ainda permanece meditando na mente, é um farsante. Ele se engana. Krishna fala isso muito antes de Reich falar, antes do Osho falar essas coisas, né? que repressão não leva a nada. Então, por ter dito que reprimir os desejos dos objetos do sentido, ou seja, parar de fazer sanskara nesse mundo material, o sanskara, o que é? Ele é o coletivo dos vritis, das impressões que nós temos no nosso contato com a matéria. E
essas influências são causadas pelos gunas, pelas qualidades da natureza material. Patanjali explica ele de outra forma também, né? O que são os vritis, que causam essas tendências. Sanskaras são tendências que não vão nos levar a agir e pensar de tal maneira, e aí você se enreda no cara. Então, agora, por isso que as atividades religiosas, as atividades espirituais, elas também são chamadas sanskara significativamente. Por quê? Porque elas tentam trazer outros tipos de vritis. Quando, em vez de meditar, o problema para a tradição do Vedanta, em Bhakti, não é o apego em si, não é o desejo em si, não é a paixão em si, é o objeto do desejo, é o objeto da paixão. Se o objeto é ilusório, portanto, o sofrimento vem. Agora, se você se medita na realidade eterna, que foi revelada pelo som espiritual, pelos videntes, por ouvir aqueles relatos nas escrituras da transcendência, você desenvolve outro tipo de impressão na consciência, que vai substituir ele. Então, quando você trabalha nas emoções, que Rupa Goswami fez, ele transcreveu toda a teoria de raça, da arte mundana, da arte clássica que representa o mundo, as paixões do mundo, para mostrar a relação entre a alma e Deus. Todos nós temos a alma, por natureza, ela tem uma relação, porque ela é Shakti, e Deus é o absoluto. Shakti é uma energia. A energia, ela é separada e unida ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Fogo. O fogo tem energias, como, por exemplo, calor. Ele tem potência, né? Como a luz, certo? Você pode dizer que a luz ou o calor são diferentes do fogo? Não são diferentes. Eles não existem fora do fogo. Separou a luz, separou o calor do fogo, eles desaparecem. Eles são reais, mas não são absolutamente reais. Eles são relativamente reais. Reais em relação com o todo. Por isso que tem seu valor, o calor tem seu valor. A prova disso é que você, por acaso, cozinha com fogo? Cozinha com fogo? Não. Você cozinha com calor. Tá certo? Então, da mesma forma, a realidade, o Professor, um instante só para a gente fazer referência aqui ao comentário da Jyotsna Denise Yoga. Ela pergunta assim, o que significa sonhar com Murada? Tive esse sonho e também com Mata Tulsi, não sei se ela quis dizer a Tula se deve, talvez. Bem, primeiro de tudo, eu não gosto, eu não explico sonhos, porque os sonhos são, você pode experimentar uma realidade existente, mas não sabemos o estado mental da pessoa, o que está acontecendo. Então, isso vai influenciar o tipo de sonho. Então, portanto, eu não acredito que nós podemos interpretar sonhos. Então, eu evito interpretar por que sonhamos com Urada ou por que sonhamos com Tulas. Eu posso explicar quem é Urada ou quem é Tulas. Entendeu? Tá certo? Aí você pode fazer outra pergunta baseada nisso. Tá? Porque, na verdade, os sonhos é um estado de consciência. Toda a nossa consciência é influenciada pelos gunas, que são as qualidades da matéria. A natureza material é uma energia. Toda energia é polarizada, né? Ela vai do extremo ao outro. Calor, a energia térmica vai do calor ao frio, passando pelo morno. A luz, ela vai do vermelho ao azul, passando pelo amarelo, e assim existe a nuance. Então, tudo o agudo está no extremo, o grave está no outro, no meio você tem harmonia. Então, toda energia de som musical, de calor,
ela é polarizada. Então, a matéria, a energia material, ela também é polarizada. Ela vai de dois extremos, que é radya, que é o dinamismo, que é a paixão, a tamas, que é a inércia, que é a distração, que é o plano psicológico, a ignorância, e o equilíbrio, que é sattva, o estado de consciência, o estado de equilíbrio. Então, essas qualidades da matéria afetam tudo nesse mundo. Tudo nesse mundo é feito por produto disso tudo. E isso está afetando a nossa consciência. É dito que quando você está em vigília, acordado, sattva guna, o modo da bondade, está afetando a sua consciência. Predomina na consciência. Quando você está dormindo profundamente, sem sonhar, é dito que tamas, o modo da ignorância, predomina na consciência. E quando você está dormindo, sonhando, o que predomina na consciência é raja, o modo da paixão. Então, nesse sentido, o ato de sonhar é um ato de você sair dessa dimensão física, consciente, e situar-se numa plataforma inconsciente ou subconsciente, onde você cria as realidades que as suas necessidades psicológicas, etc., faz com que você crie. Então, no sonho, nós criamos realidades. Isso não significa que não possa haver sonhos místicos, onde você, no sonho, você tem a visualidade de outras realidades. Mas isso é como o estado de yoga. Para você entrar em transe, você pode entrar em transe por graça de Deus, ou de uma pessoa que te dá potência, ou depois de muito trabalho, mas você não pode falar, não, agora eu vou estar em transe. Aí qualquer loucura da minha mente é transe. Eu posso justificar qualquer capricho meu como sendo transe, como sendo iluminação. Hoje em dia, está na moda, hoje em dia as pessoas já não têm mais sentido de discriminação. A pessoa, todo mundo fala, não, eu conheci uma pessoa iluminada. O que é isso? Quando a pessoa vem com esse papo, vai conhecer, você precisa iluminar. A primeira pergunta que eu falo, quantos watts é a iluminação dele? Então, nesse sentido, a consciência, os sonhos, eles... pode acontecer muitas coisas, mas é um estado porque existe um quarto estado de consciência, que é chamado Turiya, ou Shuddha Sattva, quando você alcançou Samadhi. Então, quando você alcançou Samadhi, você se iluminou mesmo, não é essa iluminação de fazer malabarismo. Você não está limitado. Sonho, vigília, descanso, é a mesma coisa. Você pode... Então, uma pessoa que alcançou o estado de iluminação, os sonhos delas são sonhos místicos. Mas se a pessoa não está no estado transcendental, ela está apenas no estado da paixão. Ela está imaginando, visualizando coisas baseadas em necessidades psicológicas que se apresentam na vida da pessoa. Tá claro? Não sei se fugir um pouco. Sim. Aproveitando que você está falando sobre a questão da luz, da luminosidade, né? Hiranyagarbha, a semente dourada, no caso, ela é representativa da questão da consciência ser pura luz? Não. Essa palavra Hiranyagarbha, que é encontrado nos Puranas, ela se refere a outra coisa. Ela trabalha na cosmogonia, no processo da criação do mundo. Hiranya significa ouro, está em sânscrito. Garbha significa ventre. Hiranyagarbha significa ventre dourado. Quando Deus criou o mundo, na sua forma chamada Purusha, ele com seu olhar, que é o tempo, ele fecundou a natureza material que estava manifesta, tá? Assim como uma mulher, ela é uma mãe, quando ela é virgem, né? Ela é uma mãe manifesta, não é verdade? Mas quando um sêmen entra no ventre dela, o que acontece? Aí começa o processo da evolução. Processo de gestação. Então, a natureza material, o ato criativo, é semelhante ao ato de concepção. Então, quando o tempo, que fecunda a matéria de seu estado inerte, como o sêmen tira a mãe do seu estado inerte de virgem, certo? Então, a natureza material, ela
ela manifesta os elementos. Então, o Sankhya explica muito bem isso, não? Os 24 elementos, terra, fogo, água, ar, éter, sentido, são vários elementos que são criados nesse processo da fecundação. E aí, estes elementos criados, eles se conglomeram e criam ovos dourados, que são chamados Hiranyagarbhas. São os ovos universais, que são os diferentes universos. E aí Vishnu, o Criador, de novo, entra ali dentro daquele universo e daí do umbigo dele nasce uma flor de lótus e lá na flor de lótus nasce o primeiro ser, o demiurgo, o primeiro ser criado nesse universo que é chamado de Brahma. Então Brahma também é chamado às vezes do Hiranyagarbha, aquele que nasceu dentro do ventre de ouro, entendeu? Então eu conheço essa palavra. Essa imagem construída é muito bonita. Isso é explicado na cosmogonia, na cosmologia védica, que os Puranas explicam em detalhes. Você vai encontrar também isso nos Vedas e algumas poucas Brahmana, Upanishad, alguma literatura, isso é colocado de uma forma muito condensada, mas os Puranas explicam em detalhes, sistematicamente, esse processo da criação. Então, esse é o conceito de Hiranyagarbha. O que você está querendo falar de luz, entendeu? Não se aplica muito a este nome de Hiranyagarbha, tá? Porque quando se fala de ouro, né, o ouro é reluzente e dali existe um tesouro, digamos assim, talvez a sabedoria a ser desvirginada, sim, porque alcançada. Este Tem ser... a questão que envolve o ovo, não é isso? Este ser original, que é chamado Hiranyagarbha, o criador do mundo, ele não é o criador, porque ele é a primeira criatura. Ele pode ser comparado com o conceito grego do demiurgo, o mesmo conceito cristão do Cristo cósmico, não? O verbo encarnado, porque quando ele nasce, lhe é revelado todo os Vedas do coração dele, na forma do Gayatri, da melodia, do ritmo, e aí ele usando aquilo como uma semente, ele cria todo o universo. Tá? Então este é o Hiranyagarbha. Ele é o primeiro ser de luz, que o seu corpo não é como o nosso, é um corpo feito de éter, do elemento material mais sutil, que é a quinta essência do universo. Então, talvez podemos colocar como uma forma de luz, de luz primordial ou de luz causal da matéria, tá entendendo? Porque vem diretamente por isso eu gosto de falar que mais sutil que a luz é o som, entendeu? A luz vem como evolução, o som se evolui ainda na forma da luz, tá certo? Então o som primordial é que causa a criação. Tá, então, vamos falar agora sobre outro assunto, cosmologia, né? Vamos sair do tema de raça. Sim. Então, professor, que tal? Porque a gente está há bastante tempo, como a gente vai ter a segunda live no sábado, que tal a gente recomeçar? Você faz as suas conclusões. Se alguém tiver alguma pergunta, eu aproveito aqui para a gente falar, porque o Instagram, ele encerra com 1h30. Então, nós temos ainda 20 minutos. 20 minutos, ótimo. Tá, então eu vou fechar aqui, baseado no tema. Então, o que acontece? O conceito de raça foi desenvolvido originalmente por Bharata Muni para ensinar a arte à humanidade, né? Ele considerou o seu Natya Shastra como se fosse um quinto Veda, um conhecimento importante para que todo mundo, indiscriminadamente, pudesse ter acesso ao conhecimento espiritual através da arte. A arte é uma maneira de educar as pessoas. Quem não tem arte não tem educação plena, não é verdade? Aí, o que ele fez? Ele classificou, basicamente, 8 emoções básicas. Tá? Essa teoria clássica, Bharata, ele não fala sobre raça, primeiro, ele fala de bhava. Então, ele fala que é chamado de Sthai Bhava, que é Rati, amor, raça, riso, choca, lamentação, kroda, ira, utsaha, entusiasmo, tá? Bhaya, medo,
jugupsa, aversão, e vishmaya, que é admiração. Então, essas são os 8 tipos básicos de emoções que os seres humanos todos sentem. Então, essas emoções, quando elas são cultivadas com emoções secundárias, que ele chama de vibhava, são emoções ou fatores que determinam essa emoção crescer, se expandir, não como, por exemplo, um estímulo, por exemplo, um objeto que estimula aquela emoção, ou uma situação que estimula aquela emoção. E depois também vem outra emoção suplementar que é chamada anubhava, que são, por exemplo, o ator, o personagem, aquela pessoa que faz você sentir aquele sentimento, aquela emoção. Então, isso vai crescer. E aí começa a se manifestar sintomas no corpo da pessoa, como, por exemplo, desânimo, apreensão. Então, vários sintomas que surgem dessas emoções, ela faz com que aquela emoção... É como o ato do tempero, da comida crua, que eu falei. Ela não tem... Eu falei, mas não continuei. Você não come porque ela não tem gosto, ela não é raça ainda. O que é que você tem que fazer? Limpar, descascar, cozinhar, salgar, temperar, aí preparar, servir, aí você senta e sente raça, gosto, não é verdade? Então, as emoções que Bharata Muni nos deu, essas 8 emoções básicas, vão ter que ser complementadas, supridas dessas emoções, desses fatores que fazem com que ela cresça, aí se transforma, aí você chega no que o Rupa Goswami fala, os rasas. Então, rati, que é o apego, se transforma na raça de Shingara, que é amor. E o bhava... Professor, fala na sua tese, que página 69, dessas escalas, como se fossem gradações, né? E aí você cita as emoções determinantes, emoções consequentes, emoções transitórias. Exatamente. Então essas emoções vão fazer que vai acontecer. Rati vai virar vatsalya, que é amor. Rasa, que é riso, vai se tornar em hasya, que é humor. Entendeu? O riso é uma emoção, mas o humor é um prazer na emoção. Apego é uma emoção, mas amor é um prazer da emoção, já é raça. E aí você tem que é choca, lamentação. E a lamentação leva o quê? A karuna, a compaixão. Então, o sentimento de compaixão. Quando você se lamenta por um cachorrinho na rua, né? Mas você... aquele sentimento de lamentação, porque aquele animal está sofrendo, aquela pessoa vai fazer com que você tome uma medida, fazer alguma coisa, convence o seu pai, aí você adota, aí você tem o quê? Compaixão, que já é raça. Entende? Vocês podem ver que as emoções têm que se transformar em raça. E aí você tem ira, kroda, aquela emoção de ira. Se ela é alimentada, ela vai... ou seja, aquela emoção de ira, se ela é alimentada, ela vai virar em quê? Vai virar fúria. Está entendendo como cresce? Aí ele dá a emoção, ela dá a satisfação, mesmo que a satisfação seja sofrimento, mas é um tipo disso, ela dá o fruto, ela dá o gosto. Entende? E aí você vê utsaha, que é entusiasmo. Então o entusiasmo vai se transformar em quê? Vira heroísmo. Então a pessoa entusiasmada, ela vai fazer as coisas, ela vai ser bem-sucedida, ela vai ter bem sucesso na vida, ela vai ser um herói. Estou conseguindo entender a psicologia de raça, como ela é muito importante para você. Nós entendemos as nossas emoções desse mundo. E quais são emoções básicas, que é Staibhava, né? E o que é emoção que é chamado prazer estético daquela emoção. Uma emoção que não leva a um prazer estético
prazer no sofrimento, não importa, mas é um prazer estético, prazer nos sentidos, prazer na mente. Tá? E vai. Então, só terminando aqui, e aí paia o medo, a emoção de medo vai se transformar em quê? Terror! A pessoa tem medo e fica assistindo filme de terror. O que vai acontecer? Você alimentou. Você tem medo. Eu assisti o filme de Hitchcock, ou o pior que tem aí, esses filmes aí da Serra Elétrica, etc., tudo que tem. Vai virar terror, entendeu? E aí, a outra é chamada aversão. A emoção de aversão, ela vai se transformar no quê? Aversão e repugnância. Tá? Repugnância. Tá? E a emoção de admiração vai se transformar no raça de maravilhamento. Então, Bharata nos ensina todas essas, como que na arte você tem que trabalhar todas as emoções. Se você não fizer que aquelas emoções se transformem em raça, a sua obra de arte é um fracasso. Então, isso é na obra de arte. Agora, eu explico também mais para frente da minha tese como que alguns outros pensadores tentaram levar isso para a transcendência, assim como no Vedanta. Aqueles que querem explicar o Brahman apenas de uma maneira impessoal, como sendo ser, existem outros vedantistas que tentam explicar que o Brahman ele é não dual, isso não está em jogo, mas ele é uma não dualidade cheia de diversidade. Então, de alguma forma, alguns pensadores também vedantistas usaram também a arte e criaram um outro tipo de interpretação. E eu vou deixar para falar sobre isso, como que essas emoções e raças seculares, que foi bem explorado por Bharata Muni, que você vê. Eu dediquei um capítulo inteirinho aí para explicar sobre essa outra classe e como ela é levada para o misticismo, tanto do Advaita, não da não-dualidade, que é feito por alguns intérpretes de Bharata, como Abhinav Gupta, que é de uma tradição mais shivaísta, mas uma shivaísta mais Advaita. Tá? E daí, como o Rupa Goswami leva essas emoções, e o que ele faz? Dentro dessas 5 emoções básicas, tá? Estes místicos vedantistas acrescentaram uma nona, que é chamada Shanta, paz. Tá? Conhecimento, que ele chama, a emoção do conhecimento, que leva a Shanta, paz, que é exatamente a não-dualidade, quando você se funde no Brahman e se torna um com ele. Então ele acrescentou uma nona, dizendo que todas as outras 8 te prende, aquilo que você falou, criando sanskaras deste mundo. Mas esta outra... Esse atingimento dessa paz suprema seria o Kaivalya para o... Exatamente, o Kaivalya para o Abhinav Gupta, o outro é o sentimento de unidade. Então, aquelas emoções se tornam manifestas. Quando você não manifesta nenhuma daquelas emoções, você fica em paz. E este paz leva a Shanta, que é a nona raça, que ele diz que é a raça a raça do Samadhi, a raça da perfeição. Então ele coloca. Enquanto que Rupa Goswami discorda. Ele não aceita que Shanta seja uma nona raça. O que ele faz? Ele aceita as 8 raças básicas de Bharata e seleciona uma delas. Qual é a raça que ele seleciona? É a primeira. Sringara. Ou seja, o bhava de Rati. Rati é bhava, é emoção de amor, paixão, apego. E aí se torna amor. O que ele faz? Ele considera que esta emoção, porque neste mundo é um reflexo da realidade espiritual, o ser ele também tem variedade e diversidade
relação com Deus, que é arquetípico. Então, portanto, esta raça que é a chave. E aí ele expande ela em 5. E aí ele fala aqui que Sringararasa, ou Ratibhava, se expande em 5 tipos de amor. Aí ele fala os amores primários. Amor neutro, que é o Shanta, que a Abhinavagupta também fala. O amor de paz, de neutralidade. Amor de servo e mestre. Amor de amigo com amigo. Amor de pai ou mãe com filho. E o amor de amantes conjugais. E aí ele divide essas 5 raças baseado em 5 bhavas primários, essas paixões que se transformam nisso. E as outras 7 raças de Bharata, ele não descarta. Ele considera ela como raça, Gauna raça, raças secundárias, que temperam essas 5 principais. Por exemplo, você tem a bhava de Rati, que se transforma em amor, ele às vezes se mistura com a raça de medo. Quando o amante tem medo de que seu amor vai embora. Uhum. Ou então, naquele sentimento de amor, surge o bhava de rasta, que se transforma em comédia. Aí, uma vez a minha esposa me falou, né? Eu perco o marido, mas não perco a piada. Mas assim, às vezes, a pessoa não perde a oportunidade de fazer uma piada, aquela situação. Então exemplo desta raça secundária. Então, elas não são... Então, portanto, para o Rupa Goswami, ele desenvolveu esta teoria de raça para explicar a mística, para explicar o relacionamento da alma com Deus. Porque neste mundo, todos os relacionamentos humanos são reflexos dessa relação mística com a divindade suprema. Então, portanto, quando você entende, aí é aquilo que eu estava falando, a diferença entre o amor a Deus sobre todas as coisas, é este. E o amor ao próximo, como a si mesmo, é este amor das emoções humanas. Entendeu? Sim. Então, não é que o Goswami nega a teoria de Bharata, mas ele complementa ela, fazendo que ela também serve para... Ela nos dá uma linguagem para explicar os relacionamentos, as emoções que a alma, por natureza, tem eternamente com Deus e como desenvolver. A minha tese explica depois as nuances. É bem complexo, tá? Então, acho que deu para mais ou menos falar. Então, na aula que vem, na próxima aula, nós podemos desenvolver a comparação tanto da parte de Abhinavagupta, que trouxe essa 9ª raça, e a diferença entre ela e Rupa Goswami. Assim como eu tenho curso de Vedanta, eu explico a diferença entre os Vedantas impessoais, os Vedantas de uma não-dualidade absoluta, e o Vedanta místico, o Bhakti, que fala que a alma ela pode ter uma relação com Deus. O moksha não é fundir, se tornar Deus, mas ao contrário, é você entrar em comunhão com Ele e desenvolver um relacionamento. Esse relacionamento arquetípico. Por favor, fale, por gentileza, quais são os cursos que você tem em andamento para a gente. Eu tenho vários cursos disponíveis. Eu tenho 7 cursos, tá? Que eu torno disponível na forma de EAD. São cursos que já foram gravados, tá? Já tenho a apostila pronta. São cursos que estão na plataforma do Telegram. O Telegram ele tem uma plataforma de hospedar cursos e quem estiver interessado no curso se inscreve, né? Eu cobro uma pequena doação mínima. Depois, quem estiver interessado, eu falo, não gosto de falar valores agora, né? Mas sim, é uma coisa bem acessível, só para pagar os custos mesmo, não? E aí a pessoa tem acesso ao link. Todas as aulas gravadas são na verdade, 8 aulas de 1 hora, tá? Gravadas no YouTube, e a minha apostila do curso, que é bem extensa. Então, quais cursos que eu tenho disponível? Compreendendo Dharma,
estudo comparado de religião e espiritualidade. Eu explico o Dharma, o conceito como o conceito dos Vedas, de karma, dhyana, meditação e bhakti, pode ser usado para entender o princípio universal de todas as religiões. Esse é o primeiro curso. Outro curso é cosmologia védica, como o universo, mitologia, explico as divindades, como o universo é criado. Isso que a gente começou a falar aqui, esse gostinho que eu dei da criação, eu explico em detalhe. E depois nós temos o outro que é Darshanas e Sampradaya. Eu explico as escolas filosóficas do Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e Vedanta, e as escolas também heterodoxas com budismo, aqueles mandariam, faz uma comparação entre as escolas filosóficas e o que é o hinduísmo, os tipos de hinduísmo que existem. Vaishnavismo, Shivaísmo, Shaktismo, o Smartismo, as diferentes tradições do neo-hinduísmo. Eu explico uma noção para ter uma ideia do que é o hinduísmo em seu terceiro curso. Depois eu tenho outro que é, eu dei ênfase ao Vedanta, que também é ensinado aí, mas com mais detalhe, é a introdução ao Vedanta. Eu ensino todas as escolas do Vedanta e uma noção básica do que é tratado no Vedanta, assim como nós estudamos Yoga Sutra, eu explico o que é o Brahma Sutra, o Vedanta Sutra. Tá, então, nós temos 4 cursos aí, já. E o outro é isso aqui, esse discurso que é Bhakti-rasa. E esse nosso discurso eu dou na forma de um curso, que é Bhakti-rasa. Eu também. Você tem o curso de mantras? E daí o sexto curso que eu tenho é o de mantras. É a introdução ao estudo dos mantras. E o outro que ele faz parte do primeiro, mas é separado para quem quer, introdução à pronúncia e escrita do sânscrito. Esse curso é um curso de alfabetização de sânscrito que eu dou. E o de mantra, ele inclui esse, bem resumido, mas vai além. Explica os tipos de mantras, o que vem a ser a tecnologia de mantra, o som, como o som se manifesta em forma de mantra diferente. Então, esses são 7 cursos que eu tenho em EAD. Eu posso deixar, você pode deixar aí o meu WhatsApp, que é 12, não sei se dá para digitar aí, eu não consigo digitar aqui. É 12 9 8 1 12 981 55 6612. Repetindo. 12 é o DDD 981 55 6612. Vocês podem entrar em contato comigo por esse meu WhatsApp e aí eu mando todas as informações do curso, aí 12 981 55 6612, para que vocês possam fazer esse curso, qualquer um dos 7 cursos. Eu, além disso, também sou professor de sânscrito e ensino o sânscrito de uma forma completa para quem quer aprender a língua, escrever, traduzir, compreender, mas já é um curso mais intenso, de 1 ano, que ensina a gramática. São uma aula, 2 horas semanais que eu dou nesse curso. Ele começou em fevereiro, né? Já estou na 12ª aula, né? Mas ele começa em fevereiro e vai até dezembro. Então, aí são cursos extensivos de sânscrito. Quem tiver interessado neles também, vocês podem pedir, eu posso botar na lista de presença. Algumas pessoas querem entrar no meio, se a pessoa ela quer maratonar, dá para você pegar a turma também, mas se você esperar o ano que vem, eu tenho uma nova turma do sânscrito. Mas esses outros cursos aí que eu estou dando, eles são muito acessíveis. Entre em contato, eu te mando as informações para cada um deles, uma pequena ementa do que é tratado em cada um desses cursos. Tá? Obrigado pela oportunidade de fazer meu comercial. Imagina. Gratidão, professor. Aqui também é um espaço para a gente estimular, né, o bom conhecimento também. Gratidão. Então, até a próxima aula, né? Depois de amanhã. Depois de amanhã. Tá legal. Tá bem? Eu acho que dessa vez vai ser fácil de entrar. Já aprendi, né? Tem que ser no celular mesmo. No computador é mais complicado. Eu ainda quero ver uma live com você e Haridarshan. Vai ser legal também. Tá, então, obrigado pelos participantes. Então, a gente
Sim. Namastê, Hare Krishna. Namastê.